Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu me chamo Luiz Gustavo e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 fatores que levam as pessoas a fazerem compras online, né? Existem alguns motivos que são estudados, né, pela neurociência, o neuromarketing, né, que faz a gente entender algumas coisas que motivam as pessoas a fazerem as suas compras. É óbvio que não necessariamente apenas pela internet, mas o nosso assunto aqui é marketing digital. Diferentemente do marketing tradicional, na qual um vendedor pode convencer ali o cliente a comprar determinado produto ali, né, pessoalmente, aqui no marketing digital nós temos que analisar textos, nós temos que analisar imagens, nós temos que analisar coisas que levam as pessoas a tomarem uma ação, independente de você estar tendo ali um contato direto com ela, né? O seu texto é o seu vendedor, a sua imagem é o seu representante. Então, assim, aquilo que você diz, aquilo que você coloca à frente do seu possível cliente é o que vai fazer toda a diferença aí na hora de você fechar suas vendas. Eu vou fechar aqui a tela e nós vamos falar sobre esses 5 fatores que motivam as compras online. Você sabe o real motivo pela qual as pessoas compram um produto? Fazer essa pergunta vai nos levar a entender que a venda é um processo, tá? Ela é um processo psicológico, na qual muitas das vezes a pessoa nem precisa necessariamente daquele produto, mas ela sente uma necessidade ou às vezes desperta necessidade, né? O produto ele pode tanto despertar necessidade ou ele pode ser encontrado através de uma busca de uma solução daquela necessidade, né? Então é o que a gente chama de ativo e passivo, né? O ativo é quando a pessoa vai de encontro ao produto procurando mesmo uma solução, e o passivo é quando o produto está lá tranquilo, mas de repente a forma como você expôs aquele produto, o seu texto, aquilo desperta na pessoa, ela de repente ela se sente motivada ou desperta o interesse dela em querer comprar aquele produto que você está divulgando. Os 5 motivos de compradores são competição, status, inspiração, comunidade e benefícios. Eu vou falar de cada um em separado para você entender, mas aqui o intuito é fazer uma apresentação de 5 motivações diferentes, porém psicológicas e muito eficazes, né, na hora da gente trabalhar essa questão do que motiva uma pessoa a efetuar uma compra, colocar o cartão de crédito dela e efetuar ali o pagamento, tá? Primeiro de tudo, competição. Seu produto pode significar um passo à frente dos concorrentes do seu cliente. Por exemplo, se o seu cliente é uma pessoa que já tem um concorrente, ou às vezes é um produto, não é um produto de negócios, mas pode ser um produto ali, por exemplo, de relacionamento ou um produto de emagrecimento, e essa pessoa ela também tem um senso de competição com outras pessoas. Por exemplo, no caso de emagrecimento, existem muitas pessoas que fazem bolão anual. Por exemplo, ela inicia o ano e ali um número X de pessoas, eles vão lá e acabam anotando o seu peso, né? E no final do ano, quem perdeu mais peso acaba ganhando um bolão. Isso é muito comum também. E existem outros tipos de produto. A intenção é você entender o seu produto, entender qual uma possível motivação no sentido de competição que o seu produto pode agregar, né, para aquela pessoa que vai ter o contato com você. E isso você pode abusar disso, por exemplo, com receitas, né? Às vezes você está vendendo produtos de culinária. E ali você pode se destacar na questão assim, por exemplo, é alguma coisa voltada ao churrasco. Então aprenda de uma vez, por exemplo, a preparar o melhor churrasco que seus amigos já comeram, ou que seus familiares já comeram. Isso é uma sensação de competição também, porque você está querendo passar para aquela pessoa uma vantagem que os outros ainda não sabem, né? Alguma informação que as outras pessoas ainda não sabem. Então, essa questão de competição, as pessoas são sim muito competitivas, né, no geral, em vários sentidos da vida,
e isso é importante você tentar ressaltar isso e utilizar, né, essa sensação, essa emoção a seu favor, tá? O status. Seu produto pode significar status, ser prêmio ou ser muito escasso. Essa questão da escassez, ela está muito relacionado a você colocar um limite de tempo, por exemplo, no seu produto, ou ele ser um produto prêmio na qual você consegue dar um atendimento personalizado, enfim, alguma coisa nesse sentido. Todo tipo de produto prêmio, ele tem uma grande aceitação. Você pode observar em diversos setores, existem aqueles produtos que não é da maioria, a maioria não consegue comprar. Não é somente uma questão de preço, tá? É óbvio que por ser prêmio você vai vender menos e ele vai ser mais caro. Porém, ele também pode vender status, tá? Existem marcas que se posicionam nessa questão do status. Por exemplo, a Harley Davidson, por exemplo. A Harley Davidson ela não vende apenas uma moto, ela vende um status. É uma pessoa participar, como eu vou falar mais para frente aqui também, de comunidade, mas aqui também entra esse exemplo, a Harley Davidson, a Apple, são status, você está vendendo status, você criou uma marca. Então, quando você começa a trabalhar em cima disso, você pode muito bem fazer pequenos, médios e grandes elaborações, né, por assim dizer, da sua marca. Vamos dar um exemplo aqui de culinária. Digamos que você vai dar um curso ensinando como a pessoa fazer brigadeiro gourmet. Se você cria um logotipo, por exemplo, você cria um logotipo e ali dentro da sua comunidade, dentro das pessoas que te acompanham, os seus cursos, você distribui alguns selos, né? Alguns selos de habilidade ali para os seus alunos. Então, cada aluno seu, por exemplo, pode ganhar ali, se quer um selo, ou uma camiseta, ou um quadro. Você pode usar a sua criatividade para estar cada vez mais destacando, criando um certo status, até mesmo dentro da comunidade, entre os participantes. Então, essa geração de status, essa cultura que você pode criar dentro do seu produto, mesmo que seja um produto simples que você esteja vendendo, mas ali você cria um certo status porque você se relaciona com aquele cliente, você se relaciona com aquele público, até mesmo entre pessoas que ainda não compraram, mas estão lá se relacionando com você e vendo que outras pessoas estão atingindo aquele determinado status. E ali você instiga nesses outros que acompanham, mas não compram, a querer cada vez mais participar e subir ali de grau, evoluindo até mesmo no conceito que foi criado ali entre o seu nicho, né? Então isso você consegue fazer de diversas maneiras, né? Só que você tem que ter o entendimento de relacionamento com o cliente e pensar cada vez mais nessa questão de que existe sim um ego ali por trás, né, de todo mundo, na qual a pessoa quer ser reconhecida, ela quer ser uma pessoa que seja aplaudida, né, no sentido simbólico, até mesmo ali no meio das outras pessoas, tá? Inspiração. Seu produto deve inspirar as pessoas a tomarem ações diferentes. A inspiração ela está muito relacionada também com essa questão do status, porém, quando você inspira algo, muitas das vezes é tentar tirar algo da pessoa que ela antes ela não havia pensado ou raciocinado sobre aquilo. Se ela de fato nunca pensou sobre determinado assunto, mesmo dentro do seu nicho, né, de atuação, você está lá falando sobre emagrecimento e a pessoa ela só entende que ela tem que perder peso. Porém, você começa a falar sobre saúde, você começa a falar sobre longevidade, você começa a inspirar aquela pessoa a querer perder peso, mas com propósitos, né? Não somente na questão do peso por quilo, por assim dizer, um peso por peso somente, mas sim com propósitos. Você começa a inspirar ela. E nisso, não somente na área de emagrecimento, você pode falar de culinária, você pode falar sobre diversos assuntos, sobre negócios, enfim. A questão é o seu conteúdo ser inspiracional, inspirar naquela pessoa um sentimento que às vezes ela mesma não tinha, mas você colocar uma situação na frente dela
na qual ela entenda aquilo é algo a mais além do que aquilo que ela veio buscar, né? É muito além. Então, ela vai associar o preço, obviamente, o preço está lá, sei lá, R$ 100 o seu produto, estou dando um exemplo. Mas a inspiração que você causa nela é algo que não tem preço. Então, você está falando de família, você pode falar de família, você pode falar de amigos, você pode falar do envolvimento, de conquista pessoal. Então, esse tipo de linguagem traz uma inspiração na qual faz a pessoa acabar comprando o seu produto. Comunidade. Seu produto deve agregar pessoas semelhantes com gostos e desejos parecidos. É o exemplo que eu citei da Harley Davidson e da Apple, por exemplo. Essa questão de comunidade, ela leva tempo, você vai ter que gerar um relacionamento, se posicionar cada vez mais a sua marca, entregar valor, qualidade. O seu produto tem que ser um produto de qualidade. Ah, mas Gustavo, eu só vendo componentes eletrônicos no Mercado Livre. Amigo, mas se você cria um site ou um blog, né, e um e-book falando sobre como a pessoa pode formatar o seu PC, como a pessoa pode resolver problemas no seu computador, você vai estar ajudando aquela pessoa e cada vez mais você com sabedoria posicionando a sua marca, falando da sua marca. E assim a sua marca vai cada vez mais gerando uma comunidade, porque você está entregando conteúdo de valor, mesmo que você tenha uma loja virtual, mesmo que a sua intenção é vender os seus produtos, mas ali você vai começando a gerar um relacionamento. E óbvio, sempre falando da sua loja, dos produtos que você tem. E quando você se torna comum, uma pessoa próxima, né, das outras pessoas, toda vez que você vai criar defensores, você vai criar seguidores mesmo de verdade. E é aquela velha história, né? A pessoa, quando ela confia em alguém, em um prestador de serviço, ela indica para outras pessoas. E ali é um ciclo, né? Na qual você vai se relacionando com o cliente, vai mantendo a fidelidade dele e também vai fazendo com que ele mesmo seja um propagador da sua marca. Então, o sentido de comunidade está muito relacionado a isso, a relacionamento com essas pessoas, na qual você vai sempre entregar algo de valor, entregar não somente na intenção de vender, mas sempre pensando em marcar, né, o caso, a sua marca na mente das pessoas. Né? Você vê a Coca-Cola, por exemplo, o que a Coca-Cola faz em datas festivas, e ali é tudo marcando a marca cada vez mais na mente das pessoas, tá? Benefícios. Seu produto deve exceder em benefícios em comparação ao preço. Então, se você cria, por exemplo, vamos supor aqui, você tem uma loja virtual na qual você quer vender produtos eletrônicos. Porém, além disso, você entregou um e-book, né, gratuito, você está se relacionando naquele sentido de comunidade. E você também começa por exemplo, digamos que você cria um curso gratuito, gravando a tela do seu computador, na qual você ensina alguém a formatar, né, o computador, por exemplo. Porém, a pessoa só vai ter esse curso específico seu. Estou dando um exemplo de formatação, mas você pode pensar em alguma outra coisa, ter outros cursos aí que você cria. A pessoa só vai ganhar esse curso ou ela só vai ter acesso a esse conteúdo, ou você cria mais de um conteúdo na qual a pessoa faça um gasto mínimo, né, na sua loja virtual. Por exemplo, a pessoa até R$ 100 é um curso, até R$ 200 é outro curso, até R$ 300 é outro curso, enfim, você pode usar a sua criatividade. Isso eu estou dando um exemplo nessa questão de componentes eletrônicos, mas você pode fazer isso em diversas outras coisas. Se você vende produto de beleza, por exemplo, você pode ter um curso seu que você cria, ou você gravou uma outra pessoa ensinando maquiagem, e ali maquiagem específica. E dependendo, você tem uma linha de vendas, né, de produtos, você pode incluir isso como um bônus, né, para quem comprar aqueles produtos. Isso eu estou falando de produto físico também.
mas você pode fazer isso com produto digital, você vai, ou como afiliado, você melhora, no caso, o trabalho do afiliado, né? Do produtor. O produtor ele tem um curso dele, ele tem um produto, você se afilia e você melhora aquilo criando um bônus. Então, são motivações que a gente está falando aqui, são 5 pontos, né? Que levam uma pessoa a tomar uma ação, mas aquilo você tem que usar em seu favor, facilitando com que o processo, o acesso de entendimento do cliente, ele seja motivado por esses gatilhos que nós estamos falando aqui. Basicamente, vendas pela internet é usar e abusar desses gatilhos mentais, tá? Então, esses são sentimentos e emoções que fazem as pessoas tomarem decisões, muitas das vezes no automático. Quando eu falo automático, é porque às vezes a pessoa só vai pensar mesmo, né? Ela cria uma sensação de urgência na mente dela e só vai se satisfazer depois que ela comprar. E aí, muitas das vezes ela não percebe ou não percebeu que ela não precisava daquilo agora. Não era uma urgência, não era uma coisa necessária, né? Mas a venda é muito disso, é muito do fator emocional e não racional. Então, você utilizando dessas estratégias que eu falei aqui para você, você vai conseguindo aí se relacionar melhor com o seu cliente, tá bom? Então é isso aí, espero que você tenha gostado. Logo abaixo eu vou deixar um resumo daquilo que foi dito aqui na minha página do Facebook, tá? Se você puder e quiser, entra aqui abaixo na descrição que você vai ver o link para você ir lá e visitar a página e ver resumida essa matéria aqui, essa aula que a gente estava falando aqui, tá bom? Um forte abraço e até os próximos vídeos.